5. Provérbios, capítulo de número 3 e versículo de número 5. Não sei se já aconteceu contigo alguma vez, de você, às vezes, ir se apoiar assim, e se encostar, se escorar, como alguns falam, em algo, você não perceber que aquilo ali tá mole, não tá firme, Às vezes até um tapume, uma parede, alguma coisa que você encosta ali, achando que está firme, daqui a pouco aquilo cai, Às vezes cai e leva você junto, Já aconteceu assim? Ou de se apoiar em algum móvel, alguma coisa, e aquilo ali tá frouxo, Aquilo ali não está bem, você acabar até caindo por conta daquilo. Pois é, eu gostaria que você tivesse essa figura, ou se talvez já aconteceu com você, essa lembrança aí na sua mente, na mensagem aqui de hoje, porque diz aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 5, o seguinte, olha só: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, a corrigida diz, não se estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Hoje, como eu dizia, eu quero falar a respeito, ou fazer até uma pergunta, no que nós temos nos apoiado? Lembra da figura que eu tentei pintar há pouco, aí na sua lembrança, de alguma vez você já se escorou alguma coisa, aquilo cedeu e você acabou até caindo por conta daquilo, E aí surge a pergunta: o que a gente tem se apoiado? Porque nós vamos ver aqui na Bíblia, que a Bíblia fala sobre 3 coisas, nós vamos falar sobre elas hoje, 3 coisas que nós não podemos nos apoiar. E se nós nos apoiarmos nessas coisas, olha, provavelmente que a gente vai ter problema, e problema sério. E por último, apesar que pela própria leitura aqui a Bíblia já deixa claro no que é que nós temos que nos apoiar, ou ainda no que é que nós temos que confiar. Como eu dizia, li há pouco o versículo, vou ler novamente: confie no Senhor de todo o seu coração. Então já diz qual precisa ser o nosso apoio, mas a gente volta para isso aqui lá no finalzinho, Mas no que nós não podemos se apoiar ou ainda confiar? E não se apoie no seu próprio entendimento. Então a Bíblia está dizendo que uma coisa que nós não podemos nos apoiar, eu vou chamar assim, é em nós mesmos. No nosso próprio entendimento, no nosso próprio, posso até dizer assim, conhecimento. Sabe, a gente olha para algumas situações e até pelo nosso entendimento, até pela experiência de vida, você consegue assim prever algumas coisas que vão acontecer, não é assim? Você diz: olha, pelo andar da carruagem eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, olha, pelo que eu estou vendo, pela minha experiência, eu acho que vai ser dessa forma, E nós não podemos, a Bíblia está dizendo que nós não podemos nos apoiar nisso. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente acerta, não é verdade? Tem hora que, por causa do nosso entendimento, da nossa experiência de vida, do nosso conhecimento adquirido, então nós conseguimos até prever algumas coisas, nós conseguimos até resolver algumas coisas, ao longo do caminho, por causa do nosso entendimento. Só que a Bíblia diz que isso não é algo para se apoiar, porque tem hora que a gente acerta, mas tem hora que a gente erra feio, verdade ou não é? Tem hora que você olha e diz: não, com certeza vai acontecer isso, com certeza vai acontecer aquilo, e acaba não acontecendo nada daquilo que você havia previsto. E se nós estivermos apoiados naquilo ali, nós podemos tomar um tombo então, ficar frustrados, ficar decepcionados, porque a coisa não aconteceu como a gente ou gostaria, ou como a gente previa. A Bíblia fala de outra coisa também, que nós não podemos nos apoiar, e está aqui em Isaías, capítulo 36, versículo de número 6. Bom, vamos ler o 5 para dar sentido. Isaías 36, 5.
Deixa eu só contar aqui o contexto, a historinha, para você entender o que está acontecendo. Jerusalém está sitiada, Senaqueribe vem com o seu exército para atacar Jerusalém, sitiou a cidade e envia mensageiros então até o rei de Israel. Chegando lá, aqueles mensageiros de Senaqueribe falam o seguinte: olha só, bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Ele está dizendo, não, a tua força para fazer guerra, a tua força bélica, é só conversa fiada, um passo de palavra. Em quem é que você está confiando para você fazer guerra comigo? Você não está vendo que Senaqueribe está vindo varrendo todas as nações? Você está confiando em quem para achar que você pode comigo? Essa é a pergunta. Aí olha só, versículo 6, nosso versículo. Você confia nesse bordão de caniço esmagado, ou como diz a corrigida, quebrado, que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Olha só o que os mensageiros aí falando, ou melhor, Senaqueribe falando por intermédio dos mensageiros, manda esse recado, Você está confiando em quem para você tentar me resistir, para você tentar lutar contra mim? Você está confiando no Egito? Você está confiando no Faraó? E aí olha só o que ele fala. Faraó é como um bordão, vamos parar para lembrar, era um cajado que eles usavam na época. Seria hoje quase como uma bengala, talvez seja mais perto do que a gente usa hoje. Ou não sei se você já viu as pessoas que vão fazer escalada, muitas vezes eles levam assim consigo duas varas, alguns levam uma ou duas varas para ir se apoiando e ajudando a pessoa então a subir, a escalar. Então o bordão seria, a grosso modo, mais ou menos aquilo ali. Ele está dizendo assim: rapaz, você vai se escorar nesse bordão? Você vai confiar, você vai se apoiar nisso? E aí ele diz assim: olha, o Egito, o Faraó, é como um caniço quebrado. O que é um caniço? É um cano muito fininho. Imagina aí mais ou menos, sei lá, um espeto talvez, para você entender. E ele está dizendo: aquele que tentar se apoiar nesse espeto, o que o espeto vai fazer? Vai furar a mão, A corrigida até diz assim: vai atravessar a tua mão e não vai te dar apoio. Imagine você, alguém tentando, alguém que anda de bengala, precisa, apoiar ali naquela bengala, soltar o seu peso ali. Então imagine se ele se apoia em cima de uma ponta, de um espeto. O que vai acontecer? Vai furar a mão e ele vai cair. Além de cair, ainda vai cair com a mão furada, piorou. E aí o Senaqueribe está dizendo: olha só, assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Meu irmão, a Bíblia está dizendo para nós que há pessoas, no caso aqui era Faraó, mas nos nossos dias também existem, que há pessoas que elas são exatamente dessa maneira. Se você tentar se apoiar nela, você vai cair e ainda vai se ferir, ainda vai se machucar, ainda vai gravar na mão. Você está entendendo? Além de você se decepcionar, assim é Faraó, para todos aqueles que lhe confiam. Então, se você tentar confiar, vai se decepcionar, vai cair e ainda vai sair ferido dessa situação. Você conhece alguém assim? Que até diz: no fulano não dá para confiar. Todo mundo que confiou no fulano se decepcionou. Você está entendendo? Então
a Bíblia diz, lá em Provérbios, onde eu estava, que nós não podemos confiar em nós mesmos, no nosso próprio entendimento. Mas aqui a Bíblia está mostrando para nós que nós também não podemos confiar nas pessoas. E entenda bem, olha só, eu não estou dizendo que, então a partir de hoje eu não vou confiar em ninguém, a partir de hoje vou andar desconfiado com todo mundo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando de uma confiança tamanha, aonde você solta o teu peso naquilo, está entendendo? Uma confiança tamanha, aonde você se escora, se apoia naquilo ali, de uma tal forma que se aquilo cair, ou se aquilo, ou aquele, já que ele está falando de uma pessoa, se aquela pessoa cair, ou simplesmente não te apoiar, você vai fazer o quê? Você vai cair. Você está entendendo? Não é simplesmente, eu confio no fulano, não, é quando você realmente se apoia, se joga, coloca teu peso. Só que se aquela pessoa for um caniço quebrado, meu irmão, você vai cair, né? E ainda vai sair com a mão ferida. Meu irmão, e o que tem de pessoas feridas, magoadas, às vezes até no ambiente da igreja, mas por quê? Porque lançou todo o seu peso em cima de alguém, meu irmão, que não tinha estrutura, que era um caniço. Você está entendendo? Né? E acabou se ferindo e às vezes... e às vezes muita gente cai no processo, justamente por causa disso. Olha que coisa séria. Então a Bíblia está dizendo que nós não podemos confiar nas pessoas. Agora, olha só. Bom, eu falo isso mais para frente. Vamos ver a última coisa. Salmo 20. Salmo 20, verso 6. 6 não, 7, perdão. Salmo 20, verso 7. Diz assim, uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. A história aqui é mais ou menos o seguinte, pessoal, cada um confia no que quiser, não é isso? Cada um se apoia no que quiser. Tem gente que confia em carros de guerra. Vamos entender, né? Tentar ler isso aqui, entender com a cabeça, com a mentalidade de alguém daquela época, aonde as nações viviam em guerra umas contra as outras. Então, uma nação possuir carros de guerra, né? Ela estava muito à frente das demais nações. Ela tinha uma vantagem então muito grande acima das outras nações, de uma tal forma que algumas nações, né, alguns povos ali conseguiam adquirir, fabricar carros de guerra. Então pronto, confiar, agora ninguém pode com a gente, agora a gente está bem, afinal de contas nós temos tantos carros de guerra. Não, com o nosso exército ninguém vai mexer, nós temos tantos cavalos, né? Nossa cavalaria é muito forte, é muito poderosa, então agora a gente está bem, né? Do que a Bíblia está falando? Meu irmão, de confiarmos em coisas, em ferramentas, em posses até mesmo, ou qualquer coisa parecida. Eu vou chamar de coisas. Então a Bíblia está dizendo, olha, enquanto tem gente confiando aí em coisas, nós não vamos fazer isso. Cada um confia no que quiser. Tem gente que confia em si mesmo, tem gente que confia nos outros, tem gente que confia em coisas, em ferramentas, em recursos, né? Mas a Bíblia está dizendo, mas nós não. Nós vamos invocar o nome do Senhor, nós vamos confiar no Senhor. Daqui a pouco a gente já vai ler o próximo versículo para ver o resultado então disso. Mas olha só o que a Bíblia está falando para nós. A Bíblia está dizendo que eu não posso confiar em mim mesmo, eu não posso confiar no meu entendimento, que eu posso falhar,
eu posso errar, eu posso, ali imaginar que vai acontecer algo, prever que vai fazer algo, e acaba saindo tudo ao contrário daquilo que eu havia imaginado. Então eu não posso, lançar toda a minha confiança em mim mesmo, no meu entendimento. Eu não posso confiar nas pessoas, e repito mais uma vez, no sentido de me apoiar, no sentido de me expor de uma tal forma que se aquela pessoa cair eu vou junto, se aquela pessoa falhar comigo, então eu caio, e como nós vimos, ainda muitas vezes cai ainda ferido, ainda chateado, entristecido com o que aconteceu. E a Bíblia está dizendo que eu também não posso confiar em coisas, em recursos, em ferramentas. Não, mas agora eu estou muito bem, porque eu tenho dinheiro para viver muitos anos aí tranquilo, então agora, eu estou confiando nisso, eu estou confiando em tal coisa. Não, nós não podemos confiar em nenhuma dessas coisas, é o que a Bíblia está dizendo. Agora, olha só, a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. Em todos os textos que nós lemos, essa é uma verdade absoluta. Lá em Provérbios, a Bíblia começa: confia no Senhor de todo o teu coração. O Ezequias, Senaqueribe está falando, você está confiando no Egito. O Ezequias estava confiando no Egito? Não, estava confiando no Senhor, por isso que teve a vitória. Por isso que Deus manda um único anjo e acaba com o exército de Senaqueribe. Amém? Você está entendendo? Aqui a Bíblia está dizendo, olha, cada um confia no que quer. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós não. Nós vamos invocar o nome do Senhor. Então está muito claro aqui em todos os textos que a gente leu, que a nossa confiança está em Deus. Agora o que eu quero lhe chamar a atenção é o seguinte: Deus, se eu colocar minha confiança em Deus, se eu me apoiar em Deus, porque, meu irmão, Deus é a melhor pessoa que nós podemos nos apoiar, porque Ele nunca vai nos decepcionar. Às vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos, sim ou não? Às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas porque confiamos e saímos feridos, Nós às vezes confiamos em coisas e aquelas coisas falham conosco. Poxa, na hora que eu mais precisei, isso falhou comigo, Quem nunca, por exemplo, entrou no carro de manhã, na hora de bater a partida, não ligou. Poxa vida, mas todo dia o carro me leva para o trabalho, mas hoje ele me deixou na mão, Então, e qualquer outra coisa, é falível. Então, às vezes a gente confia em coisa e aquilo decepciona. Agora, Deus não. Deus nós podemos, soltar todo o nosso peso nele, amém? No sentido de confiança, se apoiar nele, porque ele nunca vai nos decepcionar. Agora, o que eu quero lhe chamar a atenção é o seguinte: quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, Deus pode usar o nosso entendimento. Diga a glória a Deus. Deus pode usar para nos fazer enxergar algo, para nos fazer entender algo, e a gente faz aquilo ali, dá certo, funciona. Deus pode usar pessoas para ser um apoio para nós, mas a nossa confiança não tem que estar na pessoa, tem que estar em Deus. E Deus levanta pessoas para nos apoiar, mas quem faz isso é Deus. Eu lembro daquilo que aconteceu com Moisés. Moisés estava lá, ele levantava as mãos, o povo vencia. Ele abaixava, o povo era derrotado. Então foram dois para apoiar ele, Arão e Hur. Cada um segurou num braço dele, cada um foi um apoio para ele, não foi isso? E seguraram os braços dele estendidos. Deus providenciou pessoas para ser um apoio para Moisés, para sustentar as mãos dele levantadas, para que o povo tivesse vitória. Meu irmão, Deus muitas vezes vai usar pessoas para fazer isso. Agora a nossa confiança não pode estar nas pessoas, sabe por quê? Você já imaginou se a confiança de Moisés estivesse em Arão? O Arão fez bezerro de ouro. O Arão mais para frente está falando mal do Moisés, não é isso? Olha que coisa séria. Então, se a gente confiar nas pessoas,
mas aquela pessoa já me ajudou muito. Verdade, na ocasião Deus usou aquela pessoa para ser um apoio para mim, e glória a Deus pela vida daquela pessoa. Porém, a minha confiança não pode estar nela, não pode estar nele. A minha confiança tem que estar no Senhor. Mas Deus pode usar carros de guerra, Deus pode usar cavaleiros, cavalos, claro que Deus pode. Amém? Mas a minha confiança não tem que estar no carro de guerra, a minha confiança tem que estar no Senhor, porque quando eu faço isso, então é a hora que eu vou ser vencedor. Olha só a continuação do versículo aqui, verso 8, diz assim, eles, quem que é eles aqui? Aqueles que confiam em carros, aqueles que confiam em cavalos, eles se prostram e caem. Por que eles caem? Porque se apoiaram nas coisas erradas, nas coisas que são falíveis. Você está entendendo? Então a Bíblia está dizendo, olha, pode ser que dê certo uma vez, pode ser que dê certo 2, 5, 10, mas vai chegar um momento que aquilo vai falhar. Vai chegar um momento que aquilo ali não vai funcionar, e essa pessoa vai cair. Olha o que a Bíblia diz: nós, porém, nós quem? Aquele que ele estava falando, nós invocamos o nome do Senhor. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Diga a glória a Deus. Amém? Então guarda isso no teu coração. A Bíblia está nos ensinando, nós não podemos confiar em nós mesmos, nós não podemos confiar nas pessoas, e repito pela 15ª vez, no sentido de se apoiar, de lançar toda a nossa confiança naquilo. Nós não podemos colocar toda a nossa confiança em carros, em coisas, mas nós precisamos confiar no Senhor, porque aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz, esse se levanta e se mantém de pé, esse não vai cair, porque o Senhor nunca decepcionou, nem vai decepcionar ninguém. A gente pode usar Ele como apoio, a gente pode se escorar, confiar mesmo nele, porque Ele é aquele sustento que nunca vai falhar com a gente. Amém? Diga glórias a Deus, aleluias, e vamos aplaudir a Jesus. Aleluias, louvado seja o Senhor.